Página 22, gente, por favor. 22. Estavam quebrando a cabeça com civil, né, vocês? Civil. Página 22, né? A aula de direito penal. Aqui é só o que cai. Tá? Não, pois é, tá certo, né? Não, é a primeira do domingo, é. É 1 hora de penal, 1 hora de processo, é. Vamos nós? Let's go, né? Vamos pra gente não sair daqui, né? Depois do jogo. O jogo é 6, né? 6. Do Fortaleza, não é 6, não? É pra evitar o engarrafamento. Eu fico de olho no jogo, que eu passo pela BR. Tem jogo hoje, gente. Os meus sobrinhos não me deixam esquecer. Vamos lá. Queridos, estamos chegando à nossa reta final, né? Que é a reta final. Não, gente, vocês têm que lembrar assim, vou me livrar disso aqui, né? Os meus sábados e domingos continuarão da OAB, né? Se eu passar, mas pelo menos, né? Vão dar aí, certo? Uma folguinha, tá bom? Gente, lembrando, gente, queria dar uma dica para vocês, viu? Vocês vão fazer lá a prova de vocês. A gente tem as dicas lá, todo professor dá as dicas de prova, mas eu dou uma dica de segunda fase. Você fez lá a sua prova, viu que você tirou os 40, você vai entrar no site e comprar o seu VADMEC. Seja lá o de trabalho, seja lá o de penal. Gente, ele acaba. Se você deixar para na segunda-feira, né? Ou primeiro dia de aula comprar o VADMEC, a gente vai fazer pelo menos assim umas 3 semanas de aula sem o VADMEC. E aí tem que comprar um específico, Flor. Você vai levar esse, que sempre leva 2, né? Você leva esse, você vai levar um específico de constitucional. É, 1 hora de penal, 1 hora de processo penal. Viu? É, o novo, o 41, né? Só pelo site. Na livraria só tem o 40. É, passado pode. O 40 serve, viu? O 40 tá ok. O 40 tá ok, viu? E aí, gente, só lembrando, né, que eu acho que o professor o Alexandre, não sei se ele já falou para vocês qual é o VADMEC de vocês, né? Se não falou, né? Porque também tem um livro de súmulas dele, né? Vocês vão lá no Instagram, perturba ele que ele fala, tá bom? O pessoal de constitucional, o professor George, né, que é o professor de vocês, também vai lá no Instagram perto dele, mas tem o VADMEC só de constitucional. E o pessoal de penal já sabe qual é, né? A gente usa o da Unidal ou da Saraiva, né? Nidal, o Nidal é do CEISC, da Juspodium. Hoje é o mais completo. Mais completo. Juspodium, viu? JP começou aí? Começou, né? Ótimo. Então, bom que a dica fica. O VADMEC acaba no instante. Quando você vai pedir, ele vai demorar muito tempo para chegar. As suas aulas de segunda fase vão começar e você vai estar sem o seu VADMEC para marcar. Constitucional, aquele deixa eu só ver ali, eu acho que é Heriberto o nome dele, mas eu posso conferir ali. É um verdinho, viu? É um verdinho. Mas talvez as súmulas dessa fossem comentadas, não? Porque comentado não pode. A seca pode. Sem nada pode. Entendeu? Talvez seja comentado. Gente, vamos lá. Página 22, primeira questão. Nós temos 1 hora, na verdade, 40 minutos de penal, né? E 1 hora de processo penal, tá bom? A gente vai trabalhar aqui questões, né, que só caem, né? Aquilo que só cai, aquela coisa toda, tá bom? E eu quero que vocês, certo, gente, aqui consigam, né? Eu sei que não dá para acertar todos os assuntos, mas pelo menos 3 de cada, né? Já que são 12 questões, né? Página 22. Ixi, como você tá bonito hoje, papai. Tá, ó, todo arrumado, né? Ah, por isso. Primeira questão. Vamos lá. Primeira questão, gente. Vamos lá. Determinada empresa com sede em Lages, Rio Grande do Norte, foi acusada de sonegar R$3.000 de ICMS, valor que não for executado pelo fisco a tempo e modo. Durante o trâmite da execução penal, foi impetrado o HC em que se requereu o trancamento da ação penal
com a aplicação do princípio da insignificância. Eu já ensinei isso aqui para vocês, não é a matéria da questão, mas toda vez que vier falando trancamento da ação, qual é a medida? HC, tá bom? Falou a palavra trancamento, é HC, tá bom, gente? Então, cuidado aí, certo? Para você não confundir. A questão aqui, né, não é sobre isso, não é essa pergunta, mas só para dar uma lembrada, tá bom? Aqui ele fala que pediu HC por conta do princípio da insignificância. A partir dessa situação hipotética, considerando que o Decreto Estadual do Rio Grande do Norte autoriza a PGE do Rio Grande do Norte a apresentar pedidos de desistência da execução fiscais já juizadas, cujo valor do crédito tributário ou não tributário exequente seja equivalente a inferior a R$5.000, assinale a opção correta à luz do entendimento do STJ. Vamos lá, gente. O princípio da insignificância, certo, gente? Quando a gente estuda, eu costumo falar para vocês que é em torno de 20% do salário mínimo, tá bom? Isso não é uma regra correta, não tem na lei, a jurisprudência varia muito, mas é pelo menos uma base, tá bom? Então, se girar ali em torno ali, tá, uns 300, 400 reais, a gente pode, 200, desculpe, né? 200, 300 reais, a gente pode aplicar o princípio da insignificância. Só que há uma exceção, gente. Quando a gente está falando de crimes, tá bom? Tributários, tá bom? E crimes tributários não são só aqueles que estão, certo, gente? Naquela lei de crimes, né, da ordem tributária. Por exemplo, o crime de descaminho também é um crime tributário, tá bom? Então, descaminho, crimes tributários, tá bom? E crimes previdenciários, tá bom? O entendimento do STJ é que se for até R$20.000 essa sonegação, 20%, ó, até R$20.000 essa sonegação, eu posso aplicar o princípio da insignificância. Isso porque, gente, as execuções fiscais, elas só ocorrem depois de R$20.000. Então, por conta disso, se for até R$20.000, você pode resolver administrativamente. Eu não preciso, certo, gente, de uma denúncia de ação criminal. Então, por exemplo, há uma sonegação no imposto de renda. O que a Receita faz? Chama você para conversar, faz um parcelamento, né? Não denuncia você de pronto, tá bom? Então, se for até R$20.000, eu posso aplicar o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, gente, é fato atípico, tá bom? Então, lembrando, certo, gente, que o crime é fato típico, ilícito e culpável, eu vou tirar a tipicidade, tá bom, gente? E essa tipicidade aqui é a tipicidade material, tá bom? O código entende, gente, que há certas condutas que não precisam do direito penal. Eu posso resolver no direito administrativo. E uma dessas condutas, certo, são esses crimes tributários, previdenciários, certo, gente? E o crime de descaminho, né, que é aquele crime de você entrar com algo dentro, né, algo importado, certo, no país e não pagar o impostozinho, tá bom? Então, até R$20.000. E no caso aqui, o valor foi R$3.000. A princípio, você não pensaria em princípio da insignificância, mas como se trata de um crime tributário, tem princípio da insignificância, beleza? Então, vamos lá. Letra A. O princípio da insignificância, além de incidir nos crimes tribunais federais, pode incidir nos crimes tributários estaduais, desde que exista norma local reguladora. Não, gente, não precisa ter norma reguladora não, certo? Até R$20.000 eu posso aplicar, certo, gente? Por conta da jurisprudência, beleza? Então, só para vocês entenderem aí. Opa, onde é que eu tô, gente? Ui, Jesus, passei aqui. Letra B. O princípio da insignificância não incide nos crimes tributários, uma vez que a parte lesada é a coletividade. Incide sim, tá bom, gente? Então, o princípio da insignificância incide nos crimes tributários, como eu vi com vocês, inclusive, tem um valor até alto, né, gente? Até R$20.000 eu posso aplicar esse princípio. Letra C. O princípio da insignificância pode incidir tanto nos crimes tributários federais quanto nos estaduais, independente de norma local reguladora que preveja a inexigibilidade de execução fiscais para débitos considerados significantes, aplicando-se na sua ausência o limite estabelecido pela lei federal. É isso, certo, gente? Essa é a correta, tá bom? Então, a gente, né, se não tem um, eu utilizo o outro independente de norma local, tá bom? Então, só para deixar isso claro, beleza? Então, a letra C, que é a letra correta. Vamos lá? Então, lembra disso aqui, tá bom, gente? Princípio da insignificância, certo, gente? Até R$20.000, a gente, certo, tem essa possibilidade. A consequência é, não tem crime, não tem ação penal, certo, gente? Essa é a consequência. Segunda questão. Jonas, oi. Letra A. Tá, porque se não tem a norma reguladora, eu utilizo a do federal.
Só, tá bom. Então, ajeita aí. Segunda questão. É assim mesmo, é. Segunda questão. Jonas Primário, portador de bons antecedentes, subtraiu sem violência ou grave ameaça 10 pacotes de biscoito avaliados no todo em R$90, pertencentes ao mercado XYZ. Gente, você vê um negócio desse, pouquinha coisa, sem violência ou grave ameaça, princípio da insignificância, né? Então, vamos lá. Nesse cenário, é correto afirmar que Jonas, A, não responderá por qualquer crime em razão do princípio da insignificância que afasta a culpabilidade do agente. Não responderá por qualquer crime em razão do princípio da insignificância que afasta a tipicidade da conduta. Não responderá por qualquer crime em razão do princípio da insignificância que afasta a ilicitude, ou responderá pelo crime de furto simples privilegiado. Princípio da insignificância afasta o quê, gente? Tipicidade, né? Tipicidade, letra B, né, gente? Letra B de bola. Tá errado também o gabarito, gente? Tá certo, né? Ah, tá bom. Na área tá só que devia estar assim, meio assim. Certo? Então, a segunda questão, letra B, certo, gente? Afasta tipicidade, bota do lado, tipicidade material, né? A AB já cobrou isso, tá bom? Tipicidade formal, gente, a conduta tá no código. Furto tá no código. O que é tipicidade material? Eu preciso de uma conduta que realmente vale a pena, né? Ver o direito penal, certo? Uma real lesão ao bem jurídico. Beleza? Tudo tranquilo? Terceira questão. João, em maio de 2023, subtraiu mediante grave ameaça. Olha, grave ameaça, às vezes muda tudo, né? Grave ameaça, o telefone celular e a carteira de Ingrid, vindo em seguida a ser capturada em flagrante. Após tomar ciência dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de João em razão da prática do crime de roubo simples, cujo preceito secundário prevê as penas de 4 a 10 anos de reclusão e multa. Gente, preceito secundário é a mesma coisa de pena, tá bom? Às vezes eles botam essas palavras para confundir vocês, mas é pena, tá bom? No curso do processo, em julho de 2023, foi editada uma nova legislação, dando, aso ao aumento das sanções do roubo simples. O preceito secundário passou a prever penas de 6 a 12 anos. Então, olha só, gente, ele praticou o crime em maio de 2023, tá bom? Isso aqui é aquelas questões de lei penal no tempo. E a pena era de 4 a 10 anos, beleza? Quando foi em julho, julho de 2023, tá bom? A pena passou a ser de 6 a 12 anos, tá bom? Então, vamos lá. O tempo do crime é o dia, da ação. No dia da ação, a pena era 4 a 10. Depois veio uma nova lei, certo? E essa nova lei estipulou uma pena de 6 a 12. Essa nova lei pode retroagir? Ela é boa, gente? Não, ela é horrível, né? Então, ela não pode retroagir, tá bom? Então, se essa não vai retroagir, essa aqui vai ficar valendo. Então, essa daqui, que já foi revogada, vai ser aplicada no futuro pela sentença. Se a nova lei volta, retroatividade da lei penal. Se a velha lei, que já foi revogada, ela, passa as barreiras e continua valendo, eu tenho uma chamada ultraatividade. Então, pensa aqui, ultraatividade é uma lei, tipo assim, que já passou, certo, gente? Então, é uma lei, assim, ó, que já foi revogada, já tem uma nova, mas como ela é melhor, como ela é mais benéfica, ela continua sendo aplicada. Então, preste atenção. Nova lei que volta, retroatividade. Velha lei que vai para frente, ultraatividade, tá bom? Se você decorar que a nova volta, gente, o resto é ultra, só tem essas duas opções, tá bom? Então, ó, ultraatividade, beleza? Então, vamos lá. No curso do processo, de ser 12 anos, vamos lá. De acordo com as disposições do Código Penal, é correto afirmar que a nova lei, vamos lá, a nova lei vai ser aplicada, gente? Não, vamos lá. Letra A, não incidirá no processo vinculado ao crime perpetrado por João, em razão do princípio da anterioridade. Professora, parece bonito, mas vamos ver o resto, né? Letra B fala que incidirá, nem leio, porque não vai incidir, ó, nem para confundir, lembra a história, né? Nem leio. Letra C. Não incidirá no processo vinculado ao crime perpetrado por João em razão do princípio da especialidade. Princípio da especialidade, gente, é norma especial derrogando norma geral.
É tipo, eu tenho uma associação criminosa no Código Penal e eu tenho associação para o tráfico na lei de tráfico, que é mais específico, a do tráfico, tá bom? Não tem nada a ver com isso. A questão aqui é de tempo. A questão aqui não é de uma norma mais específica, beleza? Então, não é essa. Letra D. Não incidirá o processo vinculado no crime perpetrado por João, em razão do princípio da legalidade. Também não é sobre legalidade, não é sobre o crime estar no Código Penal, ele está. O problema aqui é o tempo, por isso que a letra A, certo, gente? Em razão do princípio da anterioridade. Letra A. Todo mundo ainda está conseguindo aí acompanhar? Quarta. Suponha que a Assembleia Legislativa, em certa unidade da Federação, votou a aprovação de um tipo penal em pontual violação às competências dos entes federados, pois cabe à União legislar sobre nova lei penal incriminadora. Nesse sentido, a atuação da Assembleia Legislativa ofende especificamente o princípio da culpabilidade, insignificância, ofensividade ou reserva legal. Gente, ao princípio fala, né? Que eu tenho o quê? O crime tem que lei anterior que o defina. Essa lei tem que ser lei em sentido estrito, lei saindo do Congresso Nacional e lei ordinária. Aí vem a Assembleia Legislativa querendo criar crime, gente. Ela pode fazer isso? Não. Qual é o princípio que ela ofende aí, gente? Da reserva legal. Crime é reservado à lei. Então, é o princípio da reserva legal. Porque crime, gente, a matéria crime é reservada à lei, tá bom, gente? Lei do Congresso Nacional, tá bom? Artigo 1º do Código Penal. Certo? E aqui, gente, ó, presidente não pode, já caiu na prova do AB, presidente não pode criar crime, ministro do STF não pode criar crime. Às vezes eles se animam, né? Mas não pode criar crime, tá bom? Então a gente não pode Assembleia Legislativa, governador. Gente, só quem pode criar crime é o Congresso Nacional através de lei ordinária. Pronto e acabou, sem exceções, tá bom? Beleza? Letra D, aí de dado. Quinta. Suponha que um funcionário público municipal tenha se utilizado por alguns minutos do veículo oficial para fins pessoais, resultando em um consumo do combustível na ordem de R$50 no trajeto não autorizado. Após a advertência recebida do seu superior, o funcionário em questão realizou o depósito na conta do Tesouro Municipal, no montante equivalente à gasolina utilizada no trajeto. Com base nessa situação hipotética, na justiça do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que... Letra A, vou ler todas. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, devendo o funcionário ser processado pelo peculato furto. Em caso de ressarcimento do valor horário, estará configurada a desistência voluntária, com efeito sobre a pena aplicável. O funcionário deverá ser processado pelo crime de improbidade administrativa, por ter dolosamente desviado equipamento público para fins pessoal. A conduta em si não é capaz de lesionar o bem jurídico da administração, aplicando-se o princípio da bagatela. Vamos lá. Primeira coisa, não se aplica o princípio da insignificância com os crimes contra a administração pública, gente. Certo? Não pode, tá bom? Eu não posso aplicar, certo, gente, por conta, certo, de que a administração pública não é insignificante. Uma coisa, gente, é falar num valor, né? O furto, sei lá, gente, de R$10, o furto de R$50, falando em valor. Só que crimes contra a administração pública não é o patrimônio que é o bem jurídico, tá bom? Então, não posso aplicar o princípio da insignificância nessa situação, tá bom? Só para vocês entenderem. Aí, vamos lá, né? Porque essa questão ficou super confusa. O que ele praticou, na verdade, gente, foi um peculato de uso. O que é um peculato de uso? É o furto de uso. O que é o furto de uso? Eu vou lá... pego o carro, mecânico, né? Dou uma voltinha e devolvo. O STJ diz que só é peculato de uso, gente, se a pessoa colocar a quantidade de gasolina. Por isso tem esse detalhezinho aqui, tá bom? Mas tem que... A gasolina. Não, eu sei, exatamente. Só vai ser peculato de uso se colocar a gasolina, né? Então tem esse detalhe aqui. Em relação a esse crime, olha só, vamos analisar. A última fala. A conduta assim não é capaz de lesionar o bem jurídico da administração pública, aplicando-se o princípio da bagatela. Tava até bonito o começo, gente, mas eu não posso aplicar o princípio da bagatela, certo? Não é insignificância, tá bom?
Aí depois ele fala, na letra C, improbidade administrativa, né? Não é improbidade administrativa, tá bom? E aí sobra duas. Professora, foi desistência voluntária? Bom, desistência voluntária não foi, certo, gente? Porque ele não desistiu no meio do caminho, não. Ele pegou, usou e devolveu. Oi. Tá a letra D? Pois é, tá errada também, gente. A letra A não pode ser. A letra D só está certa a primeira parte, gente. A conduta em si não é capaz de lesionar o bem jurídico à administração pública. Mas o princípio da bagatela é o mesmo que o princípio da insignificância. E o princípio da insignificância não pode ser aplicado. É súmula 589 do STJ. Não poderia, exatamente. Não pode, certo, gente? Aí vamos lá, né? A letra A, gente, né? O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Devendo o funcionário ser processado por peculato furto. Sim, só qual é o problema, gente? Que foi peculato de uso. Aí o final fica meio assim, dúbio. É porque... Calma, mulher, deixa eu terminar. Na verdade, ela ficou mal feita, gente. Mas a mais certa seria a letra A. Eu não posso aplicar o princípio da insignificância para a administração pública, certo, gente? Moral da história, letra A. Tá, com certeza estaria anulada. Com certeza estaria anulada. Mas, ele vai ser processado por peculato furto e depois aplicado, né, a defesa do peculato de uso. Peculato de uso? Não, furto de uso e peculato de uso. É a mesma coisa, viu? Vamos lá. Se enquadra. Não, se enquadra em peculato furto, mas ele não responderia pelo crime porque ele devolveu. Então, ele vai ser processado? Vai. Quando ele for processado, ele faz a defesa dele dizendo que foi peculato de uso, entendeu? Então, eu vou deixar duas coisas certas aqui para vocês, tá bom? A primeira coisa, não se aplica princípio da insignificância, certo, gente? Para crimes contra a administração pública. Primeira observação. Segunda observação. Furto de uso é igual a peculato de uso. A única diferença é a pessoa que está praticando, tá bom? Então, aquelas pessoas que pegam a viatura, né? Aí levam uma pessoa para dar um passeio, né, gente? A viatura da prefeitura, né? Leva a pessoa para dar um passeio, depois devolve com a gasolina. Pronto, foi peculato de uso, tá bom? Nessa questão aqui, professora, por que isso não é crime? Porque o furto, gente, vai ficar para si. Se eu estou devolvendo, não se enquadra no crime, tá bom? Por mais que seja errado. Era para não ser, né? Sexta questão, vamos lá. Então, essas duas verdades para vocês, tá bom? Durante o assalto a uma joalharia, 2 homens armados obrigaram o gerente, mediante grave ameaça, a abrir o cofre e a condicionar as joias que estavam guardadas ali em uma mochila, que eles levaram consigo na fuga. No caso descrito, o conceito tripartite do crime, assinala a opção correta. Olha só, gente. 2 homens obrigaram o gerente, mediante grave ameaça, a abrir o cofre. O gerente praticou algum crime? Por que não? Foi ameaçado, né? A ameaça no penal é coação moral irresistível. A coação moral irresistível, gente. Olha só, explicar isso aqui para vocês, ó, para vocês não confundirem na hora da prova. A coação moral irresistível não é crime. Beleza, professora. Mas não é crime por quê? Porque vai excluir fato típico, ele estude a culpabilidade. Vou dar uma dica para vocês. Toda vez que a tese tiver a ver com a consciência da pessoa, gente, é culpabilidade. Doente mental, culpabilidade. Embriagado, culpabilidade. Foi coagido, certo? Culpabilidade, tá bom? Erro de proibição, não sabia que era crime, culpabilidade. Então, coação moral irresistível exclui culpabilidade, tá bom? Dito isso, vamos lá, certo? Letra A. A cooperação da gerente com os roubadores é fato penalmente atípico. Não é atipicidade, né, gente? Vai ser, ó, né, excludente de culpabilidade. Não é tipicidade, tá bom?
A coação física é tipicidade, mas não foi grave ameaça? Ele não foi violência, ele foi ameaçado. Tá vendo lá em cima? Ele foi grave ameaça. Não, pode ser ele mesmo. Ou você faz isso ou eu lhe mato. Também é coação moral. Viu? Mesmo jeito. Em razão da ameaça, o gerente não agiu com dolo ao colaborar com os roubadores. Não tem nada a ver. Dolo e culpa aqui, viu, gente? Não tem nada a ver com dolo ou com culpa aqui. Porque a letra B fala que ele não agiu de forma dolosa. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Na verdade, o agir dele foi coagido, tá bom? Letra C. O gerente não agiu de forma culpável, apesar de ter cometido um injusto penal. Sim, ele não era para ter aberto, tá bom, gente? Mas ele não agiu de forma culpável, tá bom, gente? Letra C. Eu não quero nem saber o gabarito lá para você tá errado, né? Tá certo? Certo? Ele não agiu de forma culpável, tá bom? Só para vocês entenderem. Professora, por que foi um injusto penal? Porque ele abriu o cofre, o pessoal levou as coisas, tá bom? Mas ele não responde, porque não tem culpabilidade. Podia o quê? Tá doido, homem, atirada quem? Ai, no gerente, entendi. Ah. Entendi, por isso que o gerente ia atirar. Aham. A B. Sim, mas aí restaria a culpa. Ele agiu negligentemente? Não. Não, mas não é sobre isso. Não é sobre culpa e dolo. A tese de defesa dele não tem nada a ver se ele teve intenção ou não teve intenção. A tese de defesa dele está na ausência de culpabilidade. É porque é o local. Porque dolo e culpa está dentro de fato típico. Entendeu? Sétima questão. Os atos mais grosseiros cometidos por pessoas sem acesso positivo à comunicação social acabam sendo divulgadas por esta como os únicos delitos e tais pessoas como os únicos delinquentes. A estes últimos é proporcionado um acesso negativo de comunicação social que contribui a criar um estereótipo no imaginário coletivo. Por tratar-se de pessoas desvalorizadas, é possível associar-se todas as cargas negativas existentes na sociedade sob a forma de preconceitos, o que resulta em fixar uma imagem pública do delinquente com componentes de classe social, éticos, etários, gênero e estéticos. Sabe, professora da prova de filosofia, né? O texto em questão refere ao estereótipo como garantia individual de toda pessoa humana, programa de descriminalização das condutas, limite ao poder punitivo do Estado dos países de índole democrática e critério seletivo da criminalização. Deixa eu explicar isso para vocês, a letra D, né? D de dado, critério seletivo da criminalização. O que acontece? O Zaffaroni, ele explica, gente, né, estudante de criminologia, de que é como se houvesse um perfil. Por que não sou eu que escolhi as questões, né, gente? Mas por que essa questão está aqui? Essa questão está aqui porque o STF tem falado hoje sobre um perfil racial do sistema carcerário. E até na questão de abordagem. Vou fazer busca pessoal, vou parar uma pessoa, né, branca, bem arrumada, de terno, vou parar uma pessoa negra, pobre, sei lá, de bermuda, né, descalço. Vou parar outra pessoa. Então, o STF tem falado que existe um estereótipo, certo? Que acaba sempre direcionando, certo? Aí, as ações policiais. Então, é letra D, é como se existisse um critério seletivo de criminalização, tá bom? O que eu quero que vocês aprendam com isso, tá bom? Já que botaram essa questão aqui. A questão da busca pessoal está sendo muito trabalhada no STJ e no STF. A busca pessoal, gente, é aquele baculejo, tá bom? Aquele baculejozinho. O código, ele fala que a busca pessoal, ele serve para você procurar se a pessoa tem armas, se essa pessoa está escondendo alguma coisa, ou se, por exemplo, o policial está procurando um perfil daquela pessoa, né? Receber uma notícia que acabaram de assaltar uma pessoa e aquele indivíduo está com as características, tá bom? E aí, eles criaram, certo, gente, umas vedações, tá bom, a essa busca pessoal. Quando é que não pode realizar a busca pessoal? Primeiro, gente, a busca pessoal, ela só pode ser realizada se tiver fundadas suspeitas, tá bom? Então, eu tenho que ter um motivo, certo? Para estar
aí, certo? Fazendo essa busca pessoal. Aí o policial tá numa blitz, tem um motivo, tá fazendo um controle daquela região, beleza, tem motivo, vai parar o carro, fazer busca pessoal, tranquilo. Mas por que a viatura tá ali para uma pessoa aleatória no meio da rua, né? Então, por isso que eu não posso, olha só, eu falo policial, né? Não pode fazer busca pessoal, que a gente chama de exploratória. Gente, isso aqui tá para cair na prova de vocês. Lembrando, gente, isso aqui é o mundo da jurisprudência, o mundo da prova, o mundo real, ó, é outra coisa. O mundo da jurisprudência, gente, eu não posso fazer exploratória. Deixa eu ver se eu acho alguma cor nesse fulano aqui. Mas você vai parar fulano para fazer baculejo, porque não, porque eu achei a cara dele. Sabe a história da casa, gente? Achei a casa com cara de boca de fumo. Não pode ser isso, tá bom? Exploratória, certo, gente? A gente também fala ostensiva, né? Cheguei na beira-mar, 2 policiais chegaram na beira-mar. PM, vamos aqui parar uns 2 para a gente dizer para a comunidade que a gente chegou? Que a gente está mostrando serviço, né? Então, parar aqui uns 2, faz 2 baculetes, pronto, chegamos. Comunidade já sabe que a gente está aqui, sociedade já viu que a gente está aqui fazendo trabalho, tá bom? Então, isso, certo, é uma busca ostensiva. Não tem motivo, gente, só para mostrar serviço, sem motivo nenhum, tá bom? E também não há, certo, gente, que a gente chama do fishing, olha só, gente, fishing expedition, certo? O que é o fishing expedition? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Fishing é pescar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. É um termo que o STJ utiliza bastante. Então, fishing é pescar. Deixa eu ver se eu acho. Quem sabe o fulaninho, né, tá com um tocozinho de maconha desse tamanhozinho aqui, né? Sei lá, depois ele tem alguma coisa ali guardada que eu não sei, né? Ele tá com a bicicleta sem nota fiscal, porque todo mundo anda com nota fiscal de bicicleta, né? Então, essas coisas, certo, gente? É para ver se eu acho alguma coisa. Então, é o tal do fishing expedition, tá bom? E por último, não pode fazer, certo, gente, busca pessoal baseada na raça, que é o tal do perfilamento, certo? Perfilamento racial. Só para o negro e pobre. É sim, entendeu? Oi. Não, pode, porque tem um motivo. Né? A Blitz teve autorização e eu estou procurando armas. Quem parar, eles podem fazer. A Blitz pode. O que não pode é aquela coisa aleatória. No meio da rua, para uma pessoa na bicicleta. Por que não? Porque eu quero. Entendeu? Não estou buscando ninguém parecido, uma bicicleta não foi assaltada. Simplesmente por nada, não há motivo. É a história, gente, de sem motivo, entendeu? E aqui o STJ fala muito. Eu não posso entrar no achismo policial, que é um pouco de arrogância até do STJ. Porque um policial, a gente tem anos, né? Ele consegue identificar. A gente também não pode deixar, certo, gente, isso, né, de lado. Mas, por conta das, como é que eu posso dizer, das más práticas de alguns, né, o STJ tem fechado o cerco, tá bom? Gente, isso aqui é o mundo da jurisprudência. O policial mandou você parar, você para, você abre a bolsa, você abre seu carro, você abre tudo, tá bom? Pelo amor de Deus. Você vai abrir a mão e dizer, você não pode fazer fishing expedition. Você fala isso depois, né? Você fala do abuso depois. Pesque aí o que você quiser, né? É. Certo? Então, cuidado, beleza? Então, ó, isso aqui, ó, jurisprudência séria, viu, gente? Então, continuando aí as nossas questões, tá bom? Próxima questão, 8ª. Em relação à teoria da norma, no que concerne a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, o tempo do crime e o princípio da legalidade é correto afirmar que considera-se o crime, tanto no momento da ação como da omissão, como no inadimplemento do resultado. Eu expliquei isso aqui para vocês, ó, e tem aquela siglazinha, ó, gente. Como é que eu sei qual é o lugar, certo, gente? E qual é o tempo do crime, ó. Luta, olha só. Lugar do crime, olha só. Tempo do crime, beleza? O lugar do crime, gente, teoria da ubiquidade. Ubiquidade ou mista. Isso quer dizer que o crime considera-se cometido tanto se começar no Brasil como se terminar no Brasil. Aquele exemplo bem esdrúxulo, a pessoa levou um tiro no Brasil, mas caiu morto, né? No outro lado, né? No Paraguai, no Uruguai, certo, gente? Então, aqui também serve para o tráfico, tá bom? Então, ubiquidade, lugar do crime. Eu vou aplicar a lei brasileira se o crime começou ou terminou aqui. O tempo do crime, não. O tempo do crime é teoria apenas da atividade. Se ele levou o tiro aqui em Fortaleza, vou dar um exemplo melhor, né? Levou um tiro em Itapipoca e veio a morrer no JF, gente,
O tempo do crime é lá em Itapipoca, teoria da atividade. No tempo do crime, eu não considero o momento do resultado, eu considero o momento da ação, beleza? Então, só para vocês entenderem isso. Tranquilo? O lutazinho. Então, letra A. Considera-se cometido o crime tanto no momento da ação como no inadimplemento do resultado? Nos dois cantos, gente? Não. É só no momento da ação. Não é resultado, tá bom? Tá errado. Letra B. A insistência da norma penal em branco viola o princípio da legalidade. Calma. Segura essa que eu vou explicar a norma penal em branco. Segura essa. Letra C. Os institutos da lei excepcional e temporária, previsto no artigo 3º do Código Penal, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88. Foi recepcionado sim, tá bom? Leis temporárias e excepcionais são leis que duram um período de tempo, tá bom? O que essas leis dizem? Por exemplo, lei da Copa, né, gente? 2000. A Copa foi em 2010 ou 2014? 2014. Então, de 2010 até 2014. Durante a lei da Copa, o crime de dano tinha uma pena aumentada, se o dano fosse dentro do estádio, beleza? Isso é uma lei, gente, temporária, tem começo e fim. Uma lei da pandemia, enquanto, né, uma lei excepcional. Enquanto durar a pandemia, enquanto durar a circunstância excepcional, eu vou botar aqui um crime, tá bom? Esse artigo foi recepcionado. O que esse artigo fala? Ele fala que se a pessoa cometeu o crime durante essa lei, eu vou aplicar essa lei. Não importando se essa lei é mais severa ou mais branda, não importa. Se a pessoa comete o crime durante a lei, eu vou aplicar a lei. Eu não tenho nada dessa história de voltar no tempo, retroatividade, ir para frente, nada disso. Quando eu falo de lei excepcional e lei temporária, cometi o crime durante a lei, eu aplico a lei, ponto, e acabou, tá bom? Não, prescreve, tô falando só sobre a aplicação mesmo, tá bom? Então, isso aqui foi recepcionado, isso aqui tá errado, tá bom? Letra D. Nas situações de crime continuado e crime permanente, a aplicação da lei mais gravosa que tem entrado em vigor na constância da continuidade e permanência não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. É essa que tá certa, tá bom, gente? Letra D, aí de dado. O que ela tá falando? Vocês devem lembrar de um exemplo que eu dei em sala de aula, não sei se vocês já estavam, que alguns entraram depois. O abençoado adolescente vai completar 18 anos. Aí ele compra droga para a festa de 18 anos dele. Quando ele compra uma semana no aniversário dele. Ele tem 17 anos, 11 meses, 20 dias, né? Quando ele comprou e guardou, ele tinha 17 anos, era ato infracional, beleza? Só que guardar droga, a gente, é crime permanente. Enquanto eu estou com a droga guardada, o crime está acontecendo. Aí ele está guardando a droga. Aí ele faz a festa de aniversário dele, 18 anos e 2 dias. Vixe, professora, ele estava guardando droga com 18 anos. Eu aplico a lei mais branda ou a lei, certo, mais severa? Mais severa. No crime permanente, eu aplico a lei mais severa. Sequestrei uma pessoa, a pena aumentou durante o sequestro. A lei mais severa. Tem que prestar atenção, gente, se a súmula 711 do STF, tá bom? Esse dizer, tá bom? Eu aplico a lei mais grave. É uma exceção. Porque a regra é o quê? Procurar a mais benéfica, tá bom? 711 do STF. Professora, essa letra B de bola, o que é? A norma penal em branco, gente, é uma norma que precisa de complementação. A mais clássica de todas, né, gente, é a lei de drogas, porque lá na lei de drogas não fala o que é droga. Tem uma lista da Anvisa, né? Toda lei que precisa de complementação é a lei de norma penal em branco. E a norma penal em branco não viola o princípio da legalidade, tá bom? Essa letra B tá errada, porque fala que viola e não viola. É possível, tá bom? Letra D de dado. Não. O crime permanente é um crime só que se arrasta no tempo. O crime continuado são vários crimes, é como se fosse uma continuidade do outro. Como aquela história de uma pessoa que trabalha num caixa de mercado e todo dia tinha 50 reais. Todo dia é um crime, mas é como se fosse uma continuidade do outro. Professora, como é que eu reconheço um crime continuado? Ele é praticado várias vezes no intervalo de 30 dias, é o mesmo crime e é o mesmo modo de execução. Então é assim, ó, tô tirando 50 reais todo dia, ó. Então assim, é o mesmo modo de execução, a mesma pessoa, o mesmo lugar
e o mesmo crime. É um como se fosse a continuidade do outro. É um exemplo muito clássico e até muito ruim de a gente perceber a história do companheiro, o namorado da mãe que violenta a filhada, por exemplo, né? A enteada. Então, tipo assim, é como se fosse um crime só. A cada 30 dias é como se fosse um estupro. Porque é a mesma hora de execução, a mesma pessoa, o mesmo lugar, entendeu? Nona questão. Norma penal em branco eu estava falando, é a norma que precisa de complementação, como a lei de drogas, que eu tenho uma portaria que complementa. Ela não viola o princípio da legalidade. Essa tá errada, tá bom? Porque diz que viola. Não viola. Nona questão. Durante o período de vigência de determinada lei excepcional, olha só, lei excepcional, né? Se eu pratico o crime durante a lei excepcional, eu tenho que aplicar aquela lei. A qual trouxe circunstância qualificadora a delito anteriormente previsto no Código Penal como tipo penal de justo. Pedro praticou a conduta ali descrita, sendo certo que sua conduta abrangia também circunstância qualificadora descrita na mencionada lei penal excepcional. Só um detalhe, gente, né? Eu sei que quando vocês vão fazer a questão, vocês precisam ler pelo menos umas 2 vezes, porque a prova da FGV é meio confusa, né? Ele está falando, gente, que teve uma lei excepcional que colocou uma qualificadora num crime e que o abençoado aqui, que é o Pedro, praticou essa qualificadora, tá bom? Só isso que ele está falando. Devidamente denunciado e regularmente processado pelo delito, no entanto, na data do julgamento, já não estava mais em vigor a lei penal excepcional responsável pela qualificadora descrita. Gente, ele praticou o crime durante a lei excepcional e vai ser julgado quando ela acabou. Vai aplicar a qualificadora? Vai. Porque se ele praticou o crime durante a lei excepcional, eu aplico a lei excepcional. Eu não quero nem saber se ela acabou, se veio uma melhor, se veio uma pior, não tem exceção. Eu aplico a lei. Se a lei é excepcional ou se a lei é temporária, eu pratiquei o crime durante essa lei, eu aplico essa lei e ponto final. Tá bom? Nessa situação, assinale a alternativa correta. A. Pedro deve responder pelo delito praticado com a incidência da qualificadora prevista na lei excepcional, mesmo tendo cessado o período de sua vigência. A letra A, gente, já tá linda, né? A letra C falou que o crime foi abolido, não foi. A letra D fala que é sem qualificadora, não é. E a letra D diz que depende da culpabilidade, não depende da culpabilidade. É letra A mesmo. Essa daqui, gente, se cair, vocês não erram, né? Eu acho que... Ai, tá certo. Nona... Tá, tô... Não erra. Não erra não, gente. Não erra não. Sônia cometeu crime de furto em julho de 2023. Em agosto do mesmo ano, uma nova lei foi promulgada, aumentando a pena para esse delito. Gente, olha só. Praticou o crime de furto, né? Em quanto? Julho de 2023. Quando ela praticou o crime, supor, crime de 1 a 4 anos. Aí fala que em agosto, depois que ela cometeu o crime, gente, a pena aumentou. Eu vou aplicar a pena alta ou a pena baixa? A pena baixa. Não estou falando de crime de lei excepcional, não estou falando de lei, não estou falando nada disso, estou falando, ó, normal. Gente, essa nova lei aumentou a pena. Se ela aumentou a pena, pode retroagir? Não. Só volta se beneficiar, tá bom? Isso, exatamente. Então, vamos lá. A partir da situação hipotética precedente, assinale a opção correta conforme o princípio da irretroatividade da lei penal. A. A nova lei penal não se aplica a Sônia, pois o citado princípio impede a retroatividade da legislação penal mais gravosa. O que você acha? Corretíssima, né, gente? Corretíssima. Não pode, ó, não pode retroagir se a lei é mais gravosa, se a lei é mais, né, gente? Isso é prejudicial. Concurso de pessoas. No concurso de pessoas, uma pluralidade de agentes colabora para a consecução da empreitada delitiva coletiva. Nesse contexto, um requisito essencial à coautoria é a inimputabilidade de pelo menos um dos agentes, a existência de liame subjetivo entre os agentes, a intervenção conjunta dos agentes em todas as fases do intercrimes, o desconhecimento mútuo do dolo colateral. Gente, concurso de pessoas só existe se houver vínculo subjetivo, liame subjetivo. Eu tenho que saber que eu estou cometendo o crime com um coleguinha, gente. Se eu não sei, não tem concurso. Por isso que a letra correta é a letra B de bola, né? Então, isso é essencial. Na hora da prova, você verifica. O fulano sabia do fulano?
porque você não sabia, gente, né? Achava assim, né? A está numa ponta de uma sala e atira no João. O B está na outra ponta da sala e também atira no João. Tem concurso de pessoas? Eles sabem de si? Não. Se eles não sabem, gente, não tem concurso, tá bom? Porque no concurso, gente, o vínculo faz eu abraçar meu coleguinha, gente, e responder pelo mesmo crime. Professora, mas a letra C fala que tem que participar de todos os atos do crime. Não. Eu posso ter duas pessoas num carro de fuga e outras duas entrando e assaltando, por exemplo, aquela loja de joias no Iguatemi. Os 4 estão em concurso, os 4 respondem por latrocínio. Olha, se abraça, gente, morre no mesmo crime, tá bom? Então, letra B de bola, tá bom? Professora, e essa letra A que fala sobre a inimputabilidade? Se um deles for menor, não tem concurso? Tem. Só que o menor vai para o ato infracional e o maior vai para o crime, mas tem concurso. Inclusive, não só tem concurso, como o maior ainda responde, né, para aquela corrupção de menores, né, ainda se lasca todinho, tá bom? Só lembrando, beleza? 12. João e José, em comunhão de ações e desígnios, aproximam-se de Maria, ó, comunhão de ações, ó. Então, eles estão ó, lá, né, estão ligados, estão em concurso. Aproximam-se de Maria, que aguardava no interior do seu automóvel o sinal de trânsito abrir. Em seguida, assim sendo, os agentes bateram na janela do veículo e determinaram que a vítima entregasse seus pertences sob ameaça de morte. Após subtraírem o telefone celular e o relógio da ofendida, os autores do delito tentaram se evadir, mas foram alcançados 100 metros à frente por policiais militares que passavam pela região, sendo capturados em flagrante. Fazendo aqui uma perguntinha da aula passada. Esse flagrante, que tipo é? Vou lembrar, tá bom? Flagrante próprio é o flagrante visual, certo? Está cometendo crime. Flagrante impróprio, está sendo perseguido. E o terceiro, flagrante presumido, ele é achado com os objetos, né, que façam presumir ser ele o autor da infração. Vamos lá. Os policiais alcançaram ele 100 metros depois. Eles não viram o crime acontecer, mas pegou eles logo depois com o objeto do crime. Esse é o flagrante presumido, tá bom? Sabe o Ronda do Quarteirão de 1900, me esqueci, quem é antigo sabe, né, do Ronda do Quarteirão. Cid Gomes? Cid Gomes, né? Cid Gomes. Ronda do Quarteirão, foi assaltar, liga pro Ronda do Quarteirão, dá a volta do quarteirão e acha o povo, né? O Ronda do Quarteirão não viu o crime acontecer, então não foi o flagrante próprio. O Ronda do Quarteirão, logo após o crime, pegou o povo com os objetos. Esse é o flagrante presumido, tá bom? Só um exemplo aqui para a gente poder, né, esquentando a cabeça. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, assinale a opção que indica o crime pelo qual João e José responderão. Letra A. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas na modalidade consumada. Extorsão qualificada pelo concurso de pessoas na modalidade consumada. Roubo simples na modalidade consumada. Extorsão simples na modalidade tentada. Gente, quando é que o crime de furto e roubo se consuma? Se consuma quando ele está lá na casa dele usando a coisa que ele acabou de roubar? Ou é quando ele pega? Pegou. Na hora que ele pega, gente, é assim, ó. Como é que eu sei? A vítima está usando o negócio, pode usar, ela não pode usar mais, consumou. Professora, mas eles deram 2 passos, foram derrubados para a polícia. Quando ele deu 2 passos, nesses 2 passos, a vítima conseguiu usar o negócio? Não. Então, o crime se consuma, gente, quando o bem, ele transfere a disponibilidade. Não precisa sair, certo, gente? Tem uma coisa que acontece bastante. Não precisa sair do supermercado, não precisa sair da loja. Botou, gente, aquela roupa dentro da bolsa, aí dá 2 voltas para sair. Na hora que bota na bolsa, o crime se consuma. Por quê? Na hora que bota na bolsa, a loja pode vender? Não, o crime se consuma ali. Então, por mais que ele dê 2 voltinhas, gente, né? Dê 100 metros, eu acho que ele rodou aqui, né? O crime já se consumou. Isso é a súmula, gente, 582 do STJ, tá bom? E uma pessoa vai assaltar um carro, né? Comparado com o celular. Aí a motorista se assusta, né? Com o assalto, sai correndo, né? Acelera, o criminoso atira, matando ela. Com o tiro e o homicídio, né, que teve, ele saiu correndo para trás do carro. Uhum. O latrocínio se consuma, mesmo que você não roube a coisa. O latrocínio se consuma com a morte. É porque é uma exceção, né?
O latrocínio se consuma com a morte da vítima e não com a coisa subtraída. Então, mesmo que ele não tenha levado o carro, o latrocínio é consumado, viu? Aqui, gente, letra A, roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas na modalidade consumada, viu? Consumada. Certo? Tem um exemplo bem característico, gente, que fala assim, ó, de uma menina que tá certo por exemplo, na praia, aí ela deixa o sonzinho dela aqui do lado, né? Ela tá ouvindo um sonzinho, aí vem um dono, né, e leva, né? Aí passa ali o dono, pega o sonzinho, ele dá 2 passos, ele dá de cara com o policial. O crime já se consumou, gente. Na hora que ela não pode mais usar o som, o crime, ó, se consuma, tá bom? 13. José, detentor legalmente autorizado de uma arma de fogo, contou à sua companheira Maria que guardaria tal armamento na despensa. Sem a ciência de José, Maria pegou a referida arma e a entregou para o seu amante Pedro, a fim de que este matasse Abel, gente do céu, irmão de José, que havia ameaçado divulgar nas redes sociais o relacionamento amoroso entre Pedro e Maria. Pedro matou Abel, né? Pedro é quem, gente? O amante. Abel é quem? O irmão. O que é roubo simples? Roubo simples é um roubo sem aumento, né? Então seria só a grave ameaça. Não, tem violência. Roubo tem violência ou grave ameaça. Ele é majorado, ele é qualificado pelo concurso de pessoas. O que aumenta roubo? Arma, concurso de pessoas. Sim, destreza é no furto. No roubo não é. Viu? Destreza é no furto. Isso, no furto aumenta, viu? Então, voltando, né, para Abel, que é o irmão de José. Que havia ameaçado divulgar nas redes sociais o relacionamento amoroso entre Pedro e Maria. Pedro matou Abel. Gente, José, que é o dono da arma, vai responder para alguma coisa? José tinha vínculo subjetivo com a Maria ou com Pedro? Não, não tinha. Então, não tem concurso de pessoas, tá bom? Do José. José tinha arma, guardou a arma, caiu na besteira de contar para a mulher, e a mulher pegou a arma e fez essa arrumação toda. De acordo com tal hipótese, nos termos do vigente Código Penal, pode afirmar que José e Maria, José, certo, gente? É o marido que não sabia de nada. José e Maria são autores colaterais do crime cometido por Pedro. José e Maria são autores imediatos do crime de homicídio. José não cometeu o crime, Maria é partícipe do crime cometido por Pedro. Maria é a autora imediata do crime de homicídio, né? Vamos com calma, né, gente? Ó, só voltando aqui, ó. Maria pegou a arma, entregou para o amante Pedro, tá bom? A fim de que matasse Abel, irmão de José, que havia ameaçado divulgar nas redes sociais. Gente, ela tá em concurso, ó. Ela tá em concurso. O partícipe é assim, ó, ele dá ideia. Ah, eu tô pensando em matar fulano, né? Por exemplo, o Abel chegasse, desculpe, o Pedro, que é o amante, né? O Pedro falasse, tô pensando em matar Abel. Aí a Maria fala, rapaz, vai lá e mata, vai. Mas ela não participa do crime. Ah, eu tô precisando de uma arma. Tá aqui a arma, vai lá e mata. Não, gente, ela estava, ó, concurso. Ela tinha combinado, fui eu? Ah, não. Tinha combinado, tava tudo combinado. Ela não era só uma partícipe, tá bom? Certo? Então, aqui fica complicado dizer que a Maria, certo, gente, era só uma partícipe. Ela vai ser, certo, gente, a autora imediata do crime. O que é a autora imediata? É a autora intelectual. Ela é a autora que arquitetou tudo. Né? Ela arquitetou tudo. Imediata, certo, gente? É arquitetou tudo. Eu não, gente, estou confundindo. Ela é imediata. Imediata é a execução. A execução foi o... Lavar as questões mal feitas, gente. Mas a Maria não é partícipe, gente. Ela é coautora. Ela é coautora. Ah, bota C aí, viu, gente? Bota C. E risca partícipe e bote coautora. Ela não foi sua partícipe, ela não deu sua ideia, gente. Ela estava lá, dizendo que está aqui a arma, vai lá e faça. É letra C, mas ela não é partícipe, ela é coautora, viu? Não sei, eu não foi o que escolhi. Eu estou aqui só lendo. A gente tem participe, bota coautora. Ela não é imediata, gente. Imediata é direta. Seria a pessoa que executou. E quem executou foi o Pedro. Mediata é a autora intelectual, né? Então, por isso que o nome está errado. 14. João aproximou-se de 3 senhoras que caminhavam tranquilamente por uma praça no município Alfa.
determinou que cada uma delas entregasse o telefone celular e o relógio mediante grave ameaça, consubstanciada com o emprego de arma de fogo. Em seguida, o agente logrou se abater na posse de diversos pertences de propriedade das vítimas. Durante a investigação, verificou-se que João praticou os 3 delitos mediante uma única ação, mas sem que existisse desígnios autônomos. Gente, uma ação, né, o que é? Concurso formal e material? Uma ação formal. Uma ação, vários crimes, formal. Várias ações, que é o normal, né? Várias ações, vários crimes, material, tá bom? Então, preste atenção, ó. Não esquece isso aqui não, ó. Vamos lá. Uma ação e eu tenho, ó, vários crimes, né? 2 ou mais crimes. Como ele, ó. Ele rendeu 3 pessoas. Uma ação, 3 roubos, tá bom? Formal. Várias ações, ó. 2 ou mais ações, né? 2 ou mais crimes, material. Tá bom? Aí vamos lá, existem 2 tipos de concurso formal. O concurso formal, gente, ele pode ser próprio ou impróprio. Então vamos lá. Concurso formal próprio ou perfeito. E o concurso formal impróprio ou imperfeito. Ah, tô sentindo que essa questão foi mal feita. Ele fala aqui que é uma ação, mas sem que existam desígnios autônomos, tá bom? Ele bota assim. Beleza? Então, formal, certo, próprio, impróprio. O concurso formal próprio, certo, gente? É aquele em que eu não tenho desígnios autônomos. Eu não tenho intenções dolosas separadas. Isso quer dizer que eu vou ter um crime culposo aqui, tá bom? Por exemplo, um acidente de trânsito provoca 3 mortes de forma culposa, 3 homicídios culposos. Um exemplo, tá bom? Esse é o concurso formal próprio ou perfeito, onde há crimes culposos envolvidos. No concurso formal impróprio, gente, tudo é doloso. Como, por exemplo, gente, num Twitter, né, eu consegui caluniar, difamar e injuriar uma pessoa. Uma ação, 3 crimes dolosos, tá bom? Teoricamente aqui, gente, eu tenho uma ação e tenho 3 roubos, né, dolosos, porque não existe roubo culposo, né? Mas ele fala que foi sem desígnios autônomos. Vamos ver, né, culposos aqui, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. Que produz 2 ou mais crimes, vários crimes. São várias ações, diferente de uma, são várias ações e vários crimes, né? Deixa eu dar um exemplo para ti, ó, bem clássico de homicídio, ó. Boto 3 pessoas na minha frente, dou 3 tiros, 3 ações, 3 homicídios dolosos. Amarro os 3 e taco fogo. Uma ação, 3 homicídios dolosos. Entendeu? O do fogo é formal. Não, tanto faz, quantidade de crimes. O que vai diferenciar não é a ação, o que vai diferenciar não é os crimes, o que vai diferenciar é as ações. Então, se tiver mais, agora que eu entendi a tua pergunta, se tiver mais de uma ação, sempre é material. Não importa quantas ações. O que vai identificar os dois é uma só ação. Uma ação é formal. Qualquer outra coisa é material. Viu? Isso, exatamente. Pensar um tiro é ótimo. Dei um tiro, matei João. Mas é formal. Pronto. Tenta decorar, gente. Formal tem menos letras, né? Material tem mais, né? Alguma coisa assim nesse sentido, né? Não tem nada a ver com lei, não. É com quantidade de ação, né? Vamos lá? Vamos nós aqui. Onde estou? Aí, 14. Vamos lá. A gente já sabe que é concurso formal, né, gente? Então, não é a letra A, não é a continuidade delitiva. Continuidade delitiva, gente, que é o crime continuado, que eu até já expliquei para vocês. O crime continuado é isso aqui, mas os crimes são iguais. Eu tenho o mesmo modo de execução. E eu tenho um intervalo de
30 dias. Então, por exemplo, gente, um cara, certo, violenta 3 mulheres num espaço de tempo de um mês. Bom, 3 mulheres diferentes, né? Porque tem que ser a mesma vítima para ser continuidade delitiva. 3 mulheres diferentes, praticou 3 estupros, tá bom? Ele estupra a mesma pessoa no intervalo de 30 dias. É como se um fosse continuidade do outro, tá bom? Então, o crime continuado é o material, só que é o mesmo crime no intervalo de 30 dias, tá bom, gente? No mesmo modo de execução. No concurso material, vou até dar um exemplo para vocês, que é o goleiro Bruno. O goleiro Bruno sequestrou a Elisa Samúdio, depois matou a Elisa Samúdio, depois fez a ocultação de cadáver, né? Então, foram 3 ações, 3 crimes. Que é isso? Concurso material. Várias ações, vários crimes. Gente, se numa tacada só ele pratica vários crimes, isso é formal, ó. Uma tacada só. Tipo aqui, ó. Rendi um carro. No carro tinha 3 pessoas, cometi 3 roubos, mas numa tacada só. Uma tacada só. Então, vamos lá. Já sei que não é A nem B. Não é C, só sobrou a D. Concurso formal, pois o agente, mediante uma só ação, praticou 3 crimes, sendo aplicada a mais grave das penas cabíveis, se iguais somente um delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/5. Perfeito, tá bom? Aí tá a diferença, gente. No concurso formal, eu pego a pena mais grave. No concurso material, eu somo as penas. Então, no caso do goleiro Bruno, eu pego a pena do sequestro, com a pena do homicídio, com a pena da ocultação cadáver, eu somo tudo. Ó. Concurso material, eu vou somar tudo. No concurso formal, não. Eu pego a pena mais grave e aplico uma fração, né? Aqui a fraçãozinha. Letra D, né, gente? Última de penal. O próprio sempre vai ter algum crime culposo. Pode ser doloso e culposo. Todo mundo sendo crimes culposos. No imperfeito, todo mundo é doloso. Sempre vai ter um culposo. Sempre vai misturar. 15. Tício, durante caminhada matutina por um parque municipal, aproximou-se de um turista sem que este percebesse e subtraiu seu telefone celular. Após alguns minutos, Tício, agindo de forma idêntica, subtraiu o aparelho celular de telefonia móvel de outra pessoa. Na sequência, o agente subtraiu a carteira de Joana. Gente, tá vendo que é tudo uma sequência, né? Aqui é uma ação ou várias ações? Várias ações, né? Registre que todos os delitos foram praticados nas mesmas, olha só, condições de tempo, lugar e maneira de execução. Então, isso é crime continuado. Tá bom? Ó, crime continuado, beleza? Então, a resposta aqui vai ser a continuidade delitiva, né? Mas vamos lá. Considerando as disposições do Código Penal e o entendimento dominante dos tribunais superiores, Tício responderá pela prática de 3 crimes de furto em. Já sei que é letra A ou letra B, né, gente? Vamos ver qual é a resposta. Aplicando a pena de um só dos crimes, se idênticas a mais graves, se diversas aumentadas de 1/5, ou continuidade delitiva, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idêntica a mais grave, se diversas aumentadas de 1/4. Gente, aqui é a letra A, certo? É só uma questão mesmo de fração. A FGV não cobra fração para vocês, tá bom? O que eu queria que vocês soubessem aqui que é continuidade delitiva, tá bom? Não cobra fração, para a glória do Senhor Jesus, né? Vamos lá. Processo penal, gente. Respirou, né? 10 respirações profundas, já foi, vamos. Vamos lá, continuando, gente. Processo penal. Falei. Da aeronave, né? Você quer que eu lembre você? Se quiser, eu lembro. Primeira questão de processo penal, gente. Quer tirar? Ah, sim. O mundo já mudou. Vai. Eu não sei, que não informaram ainda. Mas eu não sei. Para mim, ou vai ser sexta ou vai ser sábado. Vai ter sábado, não? JP, vai ter aula um sábado. Vai sair o cronograma, né? Pronto, vai sair o cronograma. Gente, ó, não é falando nada, não. Mas na véspera, eu sempre acerto umas coisas, gente. Então, ó, não esqueçam bem, não.
Não, eu ainda vou, tô dizendo que o aulão, né? Aulão de véspera, né? É. Não, aconselho vir, vir, né? Pelo menos penal e processo penal. A gente sempre... Gente, o Alexandre parece que sabe dar a prova, né? Não sei se vocês sabem que eles têm, assim, ele tem conexão... O meu Wi-Fi, ele funciona, assim, ainda no 4G, o dele é no 5G, né? Mas sempre acerta. Gente, é impressionante, assim, sabe aquela coisa divina, né? Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá, gente, começar processo penal. A primeira questão aí, certo? Deixa eu só ver se lá embaixo tem um gabarito para vocês. Tem, né? Pronto. Vamos lá. Ai, meu Deus. JP, para de botar as coisas aí, macho. Só para diminuir, né, JP, aqui? Vamos lá. Direito processual penal, gente. O pessoal tá vivo no penal, vou continuar. João foi acusado pelo Ministério Público da prática do crime contra o patrimônio, sendo-lhe aplicada a pena restritiva de direito, além da imposição do dever de reparar o dano que causar. Pouco após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, João faleceu sem deixar patrimônio para os seus 2 filhos. À luz da sistemática do princípio do sistemático constitucional, é correto afirmar que os 2 filhos de João... Olha só, gente. João, certo, gente, foi condenado e na condenação ele tinha que pagar um dinheirinho, tá bom? Não sei se vocês lembram, mas o dinheirinho que ele tem que pagar, quando ele morre, os filhos só pagam na medida da herança, né? No limite da herança. Por quê? Porque a pena, gente, é pessoal. Não foram os filhos... Exatamente, os filhos, certo, gente? Não praticaram crime, beleza? Então não tem que, né, aí cumprir isso. Então vamos lá. Os 2 filhos de João devem cumprir a pena restritiva de direito, além de ressarcir o dano. Devem apenas ressarcir o dano sem cumprir a pena restritiva de direito. Devem cumprir apenas a pena restritiva de direito sem ressarcir o dano. Não devem nem cumprir a pena restritiva de direito, nem ressarcir o dano. Vocês acham? Letra D, né? Não deixou patrimônio, né, gente? Exatamente. Que a gente tem que falar se herdou ou não, viu? Letra D de dado, Tá bom? Certo? Letra D. Não, menino. Fim da instrução processual penal, após a observância de todas as garantias constitucionais e legais, o juiz condenou Caio pela prática do crime de furto qualificado, contrariando as manifestações do Ministério Público e da Defesa Técnica que postularam a absolvição do réu. Na sentença, o magistrado fundamentou a sua decisão à luz da prova produzida em contraditório judicial e citou como argumento de reforço elementos informativos colhidos no inquérito policial. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, verifica-se que o juiz agiu corretamente, por quanto a sentença condenatória seja fundamentada na prova produzida do contraditório judicial, sendo certo que os elementos informativos colhidos no inquérito policial servem apenas como argumento de reforço. Antes de a gente continuar, deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Professora, o juiz ele pode condenar se o Ministério Público pediu a absolvição? Pode, tá bom? Porque o Ministério Público fez a acusação lá no começo. Se ele fez a acusação lá no começo, mesmo que durante, certo, gente, ali o processo, ele mude de ideia, os jurados podem condenar ou o juiz pode condenar. Então, a primeira coisa que a gente tem aí, né, é isso, porque no comecinho fala que o Ministério Público pediu a absolvição. Segunda coisa que a gente tem nessa questão, professora, ele pode utilizar os elementos de informação que estão lá no inquérito? Depende. Ele não pode condenar só com aquilo, mas se ele ajudar com uma prova que foi produzida no processo, pode complementar, tá bom? Tanto, gente, que a letra A é a correta. Olha só, ele agiu corretamente, ele pode condenar, tá bom? Porque a sentença está fundamentada em prova produzida em contraditório judicial, o que é uma prova produzida no contraditório judicial, uma prova produzida no processo, durante o processo. Sendo certo que os elementos informativos colhidos no inquérito servem apenas como argumento de reforço, eles só complementam, tá bom? Eles só complementam. Essa tá certa, tá bom? Gente, o que o juiz não pode fazer, gente, é prender sem o MP pedir, tá bom? É isso que ele não pode fazer, tá? Vamos lá. Terceira questão.
O Ministério Público ofereceu denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva de Tício, o argumento de que ele teria, na data pretéria, praticado um crime de roubo majorado. O juízo, na sequência, recebeu a peça acusatória e decretou a segregação cautelar do réu, que foi encontrado e preso. Fim da instrução processual, o juiz condenou o acusado nos termos da denúncia, ocasião em que manteve sua prisão preventiva. Após a interposição do recurso cabível, estando os autos instruídos com as razões e contra as razões, o processo foi encaminhado ao Tribunal de Justiça. Considerando as disposições do Código de Processo Penal, é correto afirmar que, letra A, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, não é 60 dias, tá bom? Mediante decisão fundamentada de ofício. Gente, quem mandou prender, certo, gente? Então, assim, o processo acabou, foi enviado ao Tribunal de Justiça, tá bom? No Tribunal de Justiça que vai continuar lá com o processo dele. Quem mandou prender, que é o juiz de primeiro grau, tem que revisar o motivo da preventiva a cada 90 dias. Mas lembrando, apesar dele precisar revisar a cada 90 dias, o fato dele não revisar, não, certo, gente, transforma aquela prisão automaticamente em relaxamento, tá bom? Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Artigo 316 do Código de Processo Penal. Ele fala que o juiz que prolatou a decisão da prisão tem que revisar a cada 90 dias, sob pena da prisão ser ilegal e ser relaxada. Só que o STF botou um temperozinho nesse parágrafo. Por quê? Porque a gente teve aquele caso do André do Rap, aquele cara que era de uma facção criminosa muito importante, que entrou com um HC, o juiz soltou o ministro do STF, e depois eles falaram o seguinte, não é só porque passou o prazo, 90 dias, que a prisão é ilegal. Eu tenho que perguntar lá para o juiz por que ele não renovou o motivo, tá bom? Então, o que vocês têm que aprender? 90 dias, a prisão automaticamente é ilegal? Não, não é automaticamente legal. Ele precisa revisar a cada 90 dias? Precisa. Mas se ele não revisar, professora, o cara vai ser solto? Não, tá bom? Se por acaso isso acontecer, eu vou lá no juiz de primeiro grau e pergunto, juiz de primeiro grau, fulaninha aqui, ó, tu esqueceu de falar, ó, passou os 90 dias. Eu pergunto antes. Então, preste atenção. Tem que revisar a cada 90 dias? Tem. Se não revisar, professor, o cara é solto? Não, tá bom? Então, aqui, o que está errado aqui, na verdade, é o prazo, né? Que é 60 e 90, tá bom? Letra B. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar sua necessidade a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício. É essa, gente. Letra B de bola, certo, gente? É a revisão. Artigo 316 do Código de Processo Penal é até o parágrafo único, viu, gente? Letra B de bola. Mas lembrando, não vira ilegal de forma automática. O cara não é solto, tá bom? Quarta questão. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Tício, arrolando na sequência 10 pessoas a serem ouvidas no curso da instrução processual. Gente, preste atenção. Quantas testemunhas, né, cada parte tem direito? 8. O Ministério Público arrolou 10. Passou, né? Passou da conta. Ele só tem direito a 8, tá bom? Em ação penal, sujeito ao procedimento comum ordinário. E resignada, a defesa técnica peticionou os autos, afirmando que a legislação de regência não permite a oitiva pela acusação de 10 indivíduos. Antes de manifestar em relação processual, o juiz verificou que 2 testemunhas indicadas pelo órgão acusatório, por lei, não prestam compromisso legal de dizer a verdade. Gente, quem não presta compromisso legal de dizer a verdade? Mãe, pai, né? Mulher, né? Filho, né? Essas pessoas são testemunhas? Não, são informantes. Se elas não são testemunhas, elas não contam nas 8. Então, olha o que o MP fez. Arrolou 10, mas 2 não contam. Então, tá ok. São informantes. Ele pode arrolar 8 testemunhas. Os informantes não são testemunhas, tá bom? Nesse cenário, considerando as disposições, né, do Código de Processo Penal, é confirmar que o Ministério agiu em conformidade com a lei, portanto, no procedimento como ordinário, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação. Sendo certo que este número não se compreende as que não prestam compromisso. É a letra A de novo, gente. Tá sem graça, né? Exatamente isso. Ele pode, certo, gente, arrolar 8 e nessas 8 eu não conto aquelas que não prestam compromisso. Tá bom? 2.
Não prestam. Na verdade, ele arrolou 8 testemunhas, né? E não 10. Podem ser ouvidas sim, mas elas não prestam compromisso com a verdade, não praticam crime de falso testemunho. Pode constar em ata sim. Deve, na verdade, né? Quinta questão. Um servidor público se negou a atender uma pessoa e a retirou do recinto do atendimento público, sem qualquer explicação ou motivo. Nesse ato, entendido como abuso de autoridade, foi publicado na mídia, porém não houve qualquer ação do Ministério Público. Um ano após o ocorrido, um familiar da pessoa que necessitava de atendimento resolveu prestar queixa sobre o fato. Essa queixa não foi acolhida e processada por quê? Mediação penal pública condicionada. O Ministério Público não aceita queixa da ação pública. Já havia passado o prazo para ação privada. Ou apenas o ofendido pode denunciar. Vamos lá, gente. Crime de abuso de autoridade é um crime de ação penal pública incondicionada. Abuso de autoridade, né, gente? É incondicionada, beleza. Só que o Ministério Público, gente, sentou no inquérito, né? Sentou e falou, vou deixar para lá, tá bom? Ele fez nada. Quando o Ministério Público não apresenta a denúncia no prazo legal, a vítima pode apresentar por ele. Só que ela tem um prazo para apresentar. E esse prazo é de 6 meses. Quanto tempo passou aí, gente? 1 ano. Então, por que a queixa não foi admitida? Porque passou o prazo. Então, o familiar, né, gente, que é a privada, né? Ela entrou lá com a queixa-crime, que é a queixa-crime, que é a da ação privada. Ela estava no direito de entrar, mas tinha passado o prazo. Porque ela só pode fazer isso 6 meses depois. Já tinha passado. Então, letra C de caso, o problema é esse, né? Que já tinha, porque tem esse direito. O problema é que não existe o direito, só que passou o prazo. 6 meses, viu, gente? Lembra disso. Sexta questão. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Caio. Gente, Caio e Tícia é só o que bomba, né? Parece que o povo não tem nem criatividade nos nomes. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Caio por suposta prática de crime de homicídio tentado em detrimento do policial militar Jonas. Na peça acusatória, o parquê narrou, em síntese, que o acusado teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em direção do agente da lei. No curso da persecução penal, o policial militar foi ouvido em juízo, afirmando que, na verdade, Caio efetuou disparos de arma de fogo para o alto, com o objetivo princípio de fugir da abordagem. Para o alto e para ele, é duas coisas diferentes, né, gente? Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, pode afirmar que, olha só, gente, na denúncia estava, ó, denúncia estava o quê? Fulano atirou contra o policial, assim, assado, tentativa de homicídio, o mundo se acabando, né? Chega na audiência, um novo fato. Não, ele não atirou na minha direção, não. Policial, vítima, não foi na minha direção. Ele atirou por alto. Gente, os fatos mudaram? Mudaram? Mudaram. Mandar um tiro para o alto, são duas coisas diferentes. Se eu atirar para cima, gente, né, é disparo de arma de fogo. Se eu tiro em direção à pessoa, é tentativa de homicídio. São duas coisas totalmente diferentes, né? Se muda os fatos, o MP tem ou não tem que mudar a denúncia? Tem que mudar a denúncia. Então, isso que a gente chama de mutatio libello. Mudei os fatos, tá bom? Se eu mudei os fatos, para processo, chama o MP corrige a denúncia, abre prazo de 5 dias para a defesa e só então o juiz pode dar a sentença, tá bom? Porque os fatos mudaram. Professora, quando é que os fatos mudam? Na audiência. É quando uma pessoa vem e diz, menino, foi assim? Não, foi assim. Tá bom? Então, mudaram os fatos. Então, vamos lá. É correto afirmar que, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão do depoimento do policial, deverá aditar a denúncia no prazo de 5 dias, reduzindo o termo aditamento quando feito oralmente. Letra B. O juiz poderá, atribuir nova definição jurídica ao fato, à luz do depoimento do policial militar, desde que haja concordância do Ministério Público da Defesa, em razão do Instituto da Emendatio Libello. Letra C. A defesa se manifestará sobre a matéria no prazo de 5 dias, fim do qual o juiz proferirá a sentença, se o Ministério Público, à luz do depoimento policial, aditar a denúncia. Letra D. O juiz poderá atribuir nova definição jurídica do fato, à luz do depoimento policial militar, mesmo sem concordância do Ministério Público, em razão do Instituto da Emendatio Libello. Então, vamos lá. A letra B e a letra D, a letra B e a letra D estão erradas, porque não é emendácio, é mutácio.
Ele bota emendar, se você lembrar da emenda inicial, que é lá do civil, que nem existe no penal, tá bom? Gente, mutácio, mudança de fatos. Então, não é letra D, nem letra B. Professora, a A e a C me deixaram um pouquinho com dúvida. Gente, o Ministério Público não vai dar uma nova definição jurídica ao fato. O que é uma nova definição jurídica? É um novo artigo. Não foi isso que aconteceu, gente. O que aconteceu? Mudaram os fatos. Ele tem que mudar a denúncia. Então, quando a lei fala da nova definição jurídica, os fatos não mudam, eu só falo, isso aqui não é roubo, isso aqui é furto. Não é isso, gente, os fatos mudaram. Por isso que a letra C é a correta, olha só. Tá, pois tá errado, ó. A defesa se manifestará sobre a matéria no prazo de 5 dias, fim do qual o juiz proferirá a sentença, se o Ministério Público, à luz do depoimento policial, aditar a denúncia. Então, olha só, é porque ele inverteu, ó. Ministério Público adita a denúncia, defesa fala em 5 dias e o juiz, ó, dá a sentença, tá bom? Tá, é. Não é nova definição jurídica, não. Letra A tá errada, viu, gente? É a C. Adoro. 7ª. Considere a situação jurídica hipotética narrada a seguir para responder à questão. Depois vocês dão uma olhadinha, gente, se é o artigo 383 e 384 do Código de Processo Penal, tá bom? Que vai explicar essas duas coisas, viu? Considere a situação hipotética narrada a seguir para responder à questão. Tibúrcio saiu embriagado de um bar e passou a dirigir seu Corcel 279. Isso é nem a cara desse carro. Com um som em alto volume pela avenida principal de sua cidade. Alguns quilômetros à frente, Tibúrcio avistou Henry, um cidadão. Falei certo. Henry. Vamos lá, Henry, né? Henry. Um cidadão inglês desafeto seu, transitando por uma calçada. E com o intuito de tirar-lhe a vida, acelerou e jogou o carro contra o homem. Gente, isso aí não foi um acidente, né? Ele pegou o carro e passou por cima, é igual dar tirar a pessoa, tá bom? Que veio a falecer 3 horas depois no hospital em decorrência de lesões do impacto. De acordo com as disposições do processo penal, assinar a alternativa correta. A. Em relação ao falecimento de Henry, né? O direito de representá-lo passará a ser o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão? Lembra do CAD, gente, né? Segura o CAD aí, né? Caso o Ministério Público não promova ação penal contra Tibúrcio no prazo legal, aquele quem couber representar Henry poderá promover ação privada em 2 anos, gente? 6 meses, né? 6 meses. Letra C. Uma vez iniciada a ação penal contra Tibúrcio, cabe ao Ministério Público decidir se continua ou desiste. O Ministério Público não pode desistir da ação. Não pode desistir de ação, não pode desistir de recurso, tá bom? Ele pode falar assim, eu quero que fulano seja absolvido, mas desistir ele não pode, tá bom? Não pode desistir. O quê? Arquivar o inquérito. Isso é ação penal. Ação penal não pode, não. Só o juiz. Viu? É vedado o arquivamento do inquérito em qualquer hipótese. Não, gente, não é vedado, não. Letra A é correta, gente. Lembra do CAD, gente? O CAD são os representantes, ó. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Se mais de um quiser representar, gente, é nessa ordem, tá bom, gente? Então, cônjuge vence do ascendente, que vence do descendente, que vence do irmão. Artigo 31 do Código de Processo Penal, tá bom, gente? Letra A, aí, tá bom? Bonitinha. É o CAD. Qual? O homicídio? 20. 20 anos, viu? 20 anos. Acidente de trânsito é menos. Eu acho que fica no... Ou fica no 12 ou fica no 16. Acho que é 12 no caso aqui. Porque vai lá pro Código de Trânsito, entendeu? Mas aí não foi acidente, né? Aí ele quis mesmo. Mas o homicídio culposo do Código de Trânsito eu acho que deve ser 12, se eu não estou enganada. Não faz nada. Aí você tem aquela possibilidade, né? De você entrar por ele. Entendeu? Naqueles 6 meses. Passou os 6 meses, não pode fazer mais nada, não. Não, aí
Aí é o nosso judiciário, né? Não tem o que fazer, não. 8ª questão. A Lei 13.964, também conhecida como pacote anticrime, trouxe no ordenamento jurídico brasileiro a previsão expressa do acordo de não persecução penal. De acordo com as disposições do Código de Processo Penal sobre a NPP, assinale a alternativa correta. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, o julgará inadequado e irá proferir sentença. Letra B. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal, mas não será intimada do seu descumprimento. Letra C. Para a homologação do acordo de não persecução penal, não será realizada audiência. Letra D. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito, será afirmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor, né? Vamos lá organizar a nossa vida? Gente, o acordo de não persecução penal tem 2 audiências, nem é só uma. 2, tá bom? A primeira audiência, gente, certo? É com o Ministério Público, o investigado e o seu defensor, tá bom? E aqui eu vou ter, certo, a formalização do acordo. Vai ser reduzido por escrito e tudo mais, tá bom? Então, aqui é feita a proposta, tá bom? E é aqui, gente, que o investigado confirma a confissão, porque no ANPP ele precisa confessar. Professor, o acordo já está valendo? O acordo não está valendo, gente. Eu preciso de uma segunda audiência com o juiz. O juiz, o investigado e o defensor, na segunda audiência, onde vai ser homologado, certo, gente? Homologado aí, certo, gente? Esse acordo. Nessa homologação, gente, é que eu posso executar o acordo. Então, sei lá, o acordo era de 20 cestas básicas. Quando é que ele vai pagar essas cestas básicas? Quando homologar. É a execução aqui, tá bom? Só para você entender. Aí, oi. Ah. É na primeira. É na primeira, porque ele tem que aceitar. Não, ele tem que aceitar. Não, aí já foi. Porque se ele não... Se o juiz homologar, aí já vai ser descumprimento, entendeu? Cadê, gente? Eu perdi aqui. A gente tá na 8ª, né? Ah, pronto. Então, aqui, ó. Se ele não tem condições de pagar, é aqui. Tem que fazer aqui, porque aqui o acordo vai ser feito. Aqui é só para homologar e para dizer que, ó, beleza, voluntariedade, entendeu? Mas ele pode desistir aqui? Pode. Pode desistir. Aí vai ser oferecida a denúncia, a ação penal vai ocorrer. Pelo crime normal. Isso, exatamente. Vai depender do caso, viu, da ação penal. Vamos lá. Se o juiz considerar inadequadas ou insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, o julgará inadequado. Gente, ele devolve para o MP. Ele não vai proferir sentença, gente. Porque ele não vai homologar, certo? Se ele acha que é inadequado, ele fala, ai meu Deus, foi muita cesta básica, eu não concordo com essas cestas básicas. Ele devolve para o MP. Ele não pode, certo, gente, nem homologar, porque ele não tem esse poder de diminuir as cestas básicas, tá bom? E também ele vai proferir sentença, gente. Faz o menor sentido isso aqui. Letra B. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e será intimada do seu descumprimento também, certo, gente? As duas coisas. A vítima é sempre avisada, tá bom? Letra C. Para a homologação do acordo de não persecução penal não será realizada audiência. Meu Deus, 2, né? Uma para fazer um acordo e a segunda para homologação, tá bom? O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito, será afirmado pelo membro do MP, pelo investigado, por seu defensor, tá correto? Ele não fala que será homologado, ele fala será formalizado. E a formalização é aqui, ó, tá bom? Letra D. Eu fui até conferir o gabarito, gente, né? Porque é tão louco esse gabarito aqui, mas tá certo. 9ª questão. Mateus oferece queixa-crime contra João, alegando supostamente que o querelado, juntamente com o Tiago, teria feito postagens nas redes sociais, afirmando seu querelante corrupto e fraudador de licitações. Diante da hipótese narrada, é correto afirmar que o crime praticado é de, para tudo, se falar calúnia eu mato, viu, gente? Calúnia é contar uma história. Xingamentos é injúria. Gente, vai falar assim, ai, porque ele falou que fulano pegou dinheiro da prefeitura, fez isso numa licitação. Beleza, calúnia, gente.
Agora, se ele chama de fraudador, chama de corrupto, isso é injúria, tá bom? Então, lembra só, calúnia e difamação é contar uma historinha. Se a historinha é falsa e é crime, calúnia. Se a historinha não é crime, difamação. Chamou de alguma coisa, de ladrão, de corrupto, né? Do que for, de corno, do que for, né, gente? Vai ser injúria, tá bom? Então, vamos lá. Diante da hipótese na regra, afirmar que o crime praticado é de... Bom, injúria tem na letra A e na letra C, né? Já apago a letra B e letra D aí, tá bom? Letra A. Injúria. A queixa-crime deverá ser rejeitada ante ao princípio da indivisibilidade, embora sem que haja extinção de punidade para João. A letra D fala que a injúria e João deverá ter extinta a sua punibilidade ante a aplicação do princípio da indivisibilidade. Vamos lá, gente, ó. Mateus ofereceu apenas contra João, mas era João e Tiago. Pode escolher, gente. Ou entra contra todo mundo, ou entra contra ninguém. É um bloquinho, tá bom? Porque é indivisível, beleza? Então, a resposta correta, certo, gente? Deverá ser rejeitada, ó. João deverá ter extinta a sua punibilidade ante a aplicação do princípio da indivisibilidade, letra C, tá bom? Professor, isso significa o quê? Que ele renunciou à ação. Se ele entra só com um, ele está renunciando, letra C. É a mesma história, gente. Perdoou um, perdoou os demais. Renunciou um, renunciou os demais. Bom? 10ª questão. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Tá acabando, gente. Tá acabando. Tanto os dias como a nossa aula, né? Magda é servidora pública federal, trabalhando como professora em instituição de ensino superior, mantida pela União e do Estado do Rio de Janeiro. Magda vem a ser vítima de uma ofensa de sua honra subjetiva em sala de aula, sendo chamada de piranha e vagabunda. Que crime é esse, gente? Injúria, né? Injúria. Xingou, gente. Xingou é injúria, viu? Por Márcio, aluno que ficara revoltado com sua reprovação em disciplina ministrada por Magda. Nessa situação, assinale a afirmativa correta. Gente, isso já caiu em prova da OAB, tem uns 2 exames. Se funcionário público, certo, sofre um crime contra a honra, ele pode escolher. Ou ele deixa na mão do Ministério Público, ou ele mesmo contrata um advogado e oferece queixa-crime. Legitimidade concorrente, tá bom? Tanto faz uma como outra, tá bom? Então, no caso aqui, gente, é letra D de dado, tá bom? Uma pausazinha, gente, ó, questão de prova aqui para vocês, ó. Injúria racial, já falei sobre ela, falarei de novo, né? Injúria racial. Professora, injúria é xingamento. Injúria racial são xingamentos em relação à raça. Gente, não só a raça. Raça, cor, etnia e procedência nacional, tá bom? Não sei se vocês viram esses xingamentos que os argentinos fizeram para os franceses na Copa América, né? Eles ganharam, né? E eles começaram a entoar um canto, certo, gente? Bem racista contra os franceses. Isso é injúria racial, certo? Isso é injúria racial. Homofobia também, tá bom? Então, procedência nacional pode ser, por exemplo, um paulista xingando um nordestino, como também em relação, certo, gente, a países, beleza? A injúria racial, gente, está dentro de racismo. Como está dentro de racismo, gente? Tudo é I. O que é o I, gente? Quem é que lembra? Não, mulher. O I é das características. Imprescritível. Qual é o outro I? Inafiançável. Ainda bem que não a prova é objetiva, né? A gente vai ter as palavras. E tipo de ação? Incondicionada. Incondicionada, certo? Vamos lá. Delegado está no restaurante, Gil. Viu um garçom sendo xingado por conta da raça dele. Pode dar voz de prisão? Precisa da vítima? Pode dar voz de prisão. Não precisa da vítima. Pode abrir inquérito, pode abrir ação penal, tá bom? Pode investigar, pode tudo. Gente, o delegado está no restaurante e vendo um garçom idoso sendo, certo, gente, xingado. Garçom idoso, gente, é injúria por preconceito. Injúria por preconceito não é racismo. Se não é racismo, gente, é tudo o contrário. Prescritível,
afiançável e condicionado. Gente, se é condicionado, eu preciso da vítima. Então, o delegado vê a vítima idosa sofrendo etarismo, né? Sei lá, um xingamento, tá bom? E a vítima fala, não quero ver a pessoa responsabilizada. O delegado pode prender? Não. Pode abrir inquérito? Pode ter ação penal? Não. Lembra disso, ó. Se precisa da vítima, gente, não tem, ó, prisão, não tem inquérito, tá bom? E não tem ação penal. Tá bom? Se depende da vítima, não tem nada disso. Tá bom? Se não depende, aí, ó, pode fazer o que quiser. Não, o garçom, né, por exemplo, que é negro e disse que não queria ver a pessoa responsabilizada. Delegado, não precisa, querido. Isso é uma ação incondicionada. Vou prender fulano, vai ter inquérito e vai ter ação penal, independente da sua vontade, tá bom? Lembra da história da mulher que é vítima de violência doméstica? Vai ter ação, vai ter inquérito, vai ter em prisão, mesmo que ela perdoe, case novamente, refaça os votos, bodas, o que for, tá bom? O cara vai responder, tá bom? Tranquilo, gente? Vamos para 11. Vamos lá. João Paulo, serventuário, a última eu já falei o gabarito, letra D, né? João Paulo serventuário o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão por ter se apropriado de um notebook de propriedade do tribunal, sendo certo que tinha posse em razão do carro. Se ele se apropriou de um notebook, peculato, apropriação. Tá bom, gente? Só para vocês saberem o crime. Peculato, apropriação. Foi indiciado em inquérito policial e conduzido pelo delegado da 5ª Delegacia de Polícia do Maranhão. Com o fim do inquérito, o delegado elaborou o relatório conclusivo e encaminhou ao judiciário, encaminhando o relatório ao Ministério Público, entendeu o mesmo pela não possibilidade de acordo de não persecução penal, haja visto os antecedentes criminais de João Paulo. Considerando a situação hipotética anteriormente, né, mencionada, no Brasil, analise afirmativas a seguir e assinale que aponta sobre o procedimento correto, correspondente à situação hipotética, cadê? Em questão, né? Beleza? Então vamos lá. Ó, gente, isso aqui é importante, tanto nos crimes contra funcionário público, como, certo, nos crimes de drogas. Como é que normalmente a gente tem o processo? A gente tem o oferecimento da denúncia, que é a nossa petição inicial. O juiz, gente, vai receber a denúncia, e aí vai correr, né, gente? Resposta à acusação, que é a nossa contestação, audiência, instrução e julgamento, memoriais e sentença. Só que quando a gente fala de crimes praticados por funcionário público e na lei de drogas, a lei ela traz uma oportunidade a mais para a defesa. Então, entre o oferecimento e o recebimento, eles vão trazer uma defesa a mais aqui. Quando eu falo de funcionário público, esse funcionário, ele vai ter direito de apresentar, antes do juiz falar nada, gente, ele vai ter uma oportunidade de apresentar o que a gente chama de defesa preliminar. Essa defesa preliminar, certo, gente? Ela vai ter o prazo de 15 dias e ela só existe se não tiver inquérito policial. Se tiver inquérito policial, gente, não precisa de defesa preliminar. Professora, por quê? Porque a maioria dos processos contra funcionário público são baseadas em PAD, em sindicâncias, né? Eu não tenho uma pessoa especializada como delegado analisando, certo, ali os elementos, as provas, tá bom? Então, a súmula 330 fala, tem inquérito? Não tem defesa preliminar, tá bom? Já na lei de drogas, né, aqui, a lei de drogas, o nome da defesa é defesa prévia. Essa defesa prévia vai ter o prazo de 10 dias, tá bom? E aqui, com inquérito, sem inquérito, vai ter, certo, gente, essa defesa prévia. Isso aqui, gente, é para evitar que o juiz, ó, receba a denúncia. É esse o objetivo. Professora, essas peças só existem aqui? Só existem aqui, só nesses dois procedimentos. São exclusivos esse procedimento. Como é que você vai identificar isso aqui, gente? A fase vai ser oferecimento da denúncia e você não vai ser citado, gente. Você vai ser notificado. Porque como o processo só começa depois do recebimento, você só é citado depois do recebimento, porque citação é a primeira vez que eu chamo uma pessoa ao processo. Então, preste atenção, gente. Aqui, o juiz não decidiu ainda se vai ter processo. Não decidiu ainda se vai ter ação penal.
Porque o juiz pode receber ou rejeitar. Ele pode dizer, fulano, tá correto, prova ok, vou citar fulano para oferecer a resposta à acusação. Ou ele pode dizer, menino, faltou foi tudo aqui, não tem prova, não tem nada, e rejeita a ação penal. Como está nessa fase anterior, gente, você não é certo citado, você é notificado. Então, você é notificado do oferecimento da denúncia. Se você é funcionário público, você tem 15 dias. Se você está na lei de drogas, você tem 10 dias, tá bom? A única particularidade é a questão do inquérito policial, que na nossa questão ocorreu, né? Teve esse detalhezinho aí, tá? Então, vamos lá. Letra A. Por tratar-se de funcionário público, é desnecessária a resposta preliminar na ação penal instruída por inquérito policial. Vale, professora, já a primeira, né? Teve nem graça, né, gente? Eu vou ler o resto, mas é a letra A, viu? Letra B. Por tratar-se de funcionário público, é obrigatória a citação do réu para apresentar a resposta preliminar, gente? Não. Notificação, não é citação. Letra C. Por tratar-se de funcionário público, não há peculiaridades em relação à denúncia. Tem sim, gente. Qual é a peculiaridade? Tem uma defesa preliminar. Pois tá errado. Letra D. Por tratar-se... Não, eu tenho dúvida, gente. Depois que eu tô lendo tudo pela primeira vez, eu tenho certeza que não é. Por não tratar-se, se não conhecer a residência ou se achar jurisdição do juiz, serão suspenso o processo e o custo prescricional. Gente, se o funcionário público não for achado, a lei, que é o artigo 514, fala que é nomeado defensor dativo, tá bom? Então, é letra A. Dermação, viu, gente? Eu nem olho para esse gabarito. Às vezes confunde, né? Já misturando. Letra A. É desnecessária a resposta porque teve inquérito policial. Súmula 330, tá bom, gente? Tem até súmula, gente. Vamos lá. Thales, Márcio e Gustavo, todos funcionários da Prefeitura de São Luís, do Estado de Maranhão, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Maranhão pela prática do crime de peculato, em curso no artigo 312, tendo sido o processo distribuído pela primeira vez pela vara criminal da respectiva capital. Considerando a situação hipotética mencionada, a doutrina da legislação pátria, o entendimento dos cortes superiores, assinale a alternativa correta. Menino, eu passei demais, desculpa. Ai, peraí. É 12, né, gente? Pronto. O juiz deverá dar-se por impedido nos casos prescritos em lei, mas se não o fizer, poderá ser recusado apenas pelo Ministério Público nos crimes praticados por funcionário público. Não, gente, ele pode ser recusado por qualquer pessoa. Tá tudo errado aqui, viu, gente? Letra C. Caso o juiz na sentença modifique a descrição do fato contido na denúncia, poderá atribuir definição jurídica diversa, ainda que tenha como consequência aplicar a pena mais grave. Não, gente, se ele mudou os fatos, tem que mandar para o Ministério Público aditar e dar prazo para a defesa, tá bom? Então tá errado, beleza? C. Tendo em vista se tratar-se do processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, o juiz, a verificar que a denúncia está em devida forma, mandará autuá-la e ordenará a notificação dos acusados, Thales e Gustavo, para responder por escrito dentro do prazo de... Qual é o prazo, gente? 15 dias, não é 30, né? Então, ó, notificação dos acusados é o quê? 15 dias. Sobrou a D, né, gente? Caso o juiz, no processo de julgamento da hipótese incomente, por se tratar de crime de responsabilidade dos funcionários públicos, convencer-se de que houve inexistência do crime ou improcedência da ação, pelas respostas denunciadas Thales, Márcio e Gustavo, ou de seus respectivos defensores, deverá rejeitar a denúncia em despacho fundamentado. Correto. Ele pode, certo, rejeitar a denúncia se ele achar, certo, que não há, certo, aí base, tá bom? Então, essa daí, gente, é a letra D de dado. Eu sei que a gente está com o prazo, né, bem esgotado, mas eu queria só trabalhar uma coisa com vocês. Na última aula, ficou faltando um assunto de competência, tá bom? E eu tô assim, sabe quando você tá assim com a coceirinha da competência, né, na cabeça? Aí, eu quero trabalhar com vocês, né? Na última prova tinha, né? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês lembrem de competência, gente, uma coisa
essencial, né? Gente, crime de estelionato, olha só. Estelionato, certo, gente? Aquele golpe do Pix, tá bom? Não é qualquer estelionato, é o golpe do Pix, transferência de valores. Exatamente, o cheque sem fundo. Isso aqui, gente, tá muito na moda. A regra da competência é a regra do resultado, onde o crime se consuma vai ser a competência. No caso, o estelionato ou transferência de valores, gente, a competência é o domicílio da vítima. Isso, domicílio da vítima. Se errar, nem perdoa, viu, seu Farias? O domicílio da vítima, tá bom? Última prova, eu até, certo? A gente chutei a história da competência e caiu, a questão foi até anulada, né? Vamos lá, ó. Segunda regra de competência que eu não quero que vocês errem pelo amor de Deus, tá bom? Professora, eu tenho aquele C ali que saiu cometendo crime em várias comarcas, né? Então, ele cometeu furto aqui, furto aqui, furto aqui. Como é que eu sei qual é a comarca? Se ele cometeu crimes em várias comarcas. Então, vamos lá, ó. Quando eu tenho a mesma regra de competência, né? Então, todas as comarcas, mesmo crime, tá bom? Então, a mesma regra. Como é que eu vou resolver isso aqui, tá bom? Então, ele cometeu vários crimes em várias comarcas. Primeira regra que eu vou procurar é, certo, gente? O local da infração mais grave. Olha só. Ele praticou um roubo e depois 2 furtos em comarcas diferentes. Tapipoca, sei lá, gente, não tem nem o nome. Tapipoca, Sobral, Juazeiro tá meio longe, né? Mas... certo? 3 cidades. Professora, ele praticou um roubo, 3 furtos e 2 furtos. Vixe, vou procurar o quê? A infração mais grave. Professora, é tudo a mesma infração. Foi tudo roubo. Não mudou. Você vai procurar o local onde ele cometeu, gente, mais infrações. Então, eu tenho tudo furto, gente, tudo roubo. Mas aí em Juazeiro, gente, ele praticou 3, enquanto no outro foi só 1. Então, a competência para julgar todos esses crimes vai ser no local com mais infrações. Professora, foi um em cada. Foi o mesmo crime. Foi furto aqui, furto aqui, furto aqui. Qual vai ser o juiz competente? Vai ser o juiz prevento. O que é o juiz prevento? O primeiro juiz que tocar no processo, né? Se ele falar alguma coisa no processo, ele recebe um pedido de prisão, ele recebe um inquérito, é o primeiro juiz que tocar no processo, tá bom? Essa é a regra da prevenção, que a gente chama de juiz prevento, tá bom? Então, preste atenção, gente. Estelionato, golpe do Pix, cheque sem fundo, é transferência de valores. Não é aquele estelionato golpezinho que normal, não, tá bom? Tem que ser essa coisa de transferência de valores. A regra seria o local onde sacou o dinheiro. Mas, pô, cara, a pessoa tá aqui em Fortaleza, a outra sacou o dinheiro lá em Minas, pô, era muito, né, desleal. Então, o que a legislação fez? Domicílio da vítima. O único momento que é domicílio da vítima é aqui. E não tem nenhuma outra regra que é o domicílio da vítima. É só aqui, tá bom? Segunda coisa, professora, são todos crimes iguais. Não tem júri, não tem federal, é tudo a mesma coisa. Todos esses crimes comuns, né? A mesma regra. Como é que eu sei qual é o juiz competente? A pessoa cometeu vários crimes. Eu vou atrás do local da infração mais grave. A Elisa Samúdio, gente, ela foi, certo, gente, sequestrada no Rio, mas ela morreu em Minas. Onde é que foi o júri deles? Em Minas. Porque foi o local da infração mais grave, tá bom? Depois eu tenho várias infrações, são as mesmas. A mesma infração, não tem nenhuma mais grave. Qual foi o local que ele cometeu mais infrações? Aí vai ser a competência, tá bom? E por último, se foi um em cada, se foi tudo igual, vai ser o juiz prevento, o primeiro que tocar no processo, tá bom? Por último, gente, abençoado da prerrogativa de função, tá bom? Que eu quero que vocês não esqueçam aqui, gente. Só tem prerrogativa de função se o crime ele está relacionado à função, certo? Relacionado à função e durante, gente, o período do mandato dele. Certo? Gente, ele sai, acabou, meu filho, beijo, tchau. Foi expulso pelo Congresso Nacional, beijo, tchau. A Flor de Lis, né, que é a Flor Delis, eu chamo ela de Flor Delis. A Flor Delis matou o
marido barra filho, né? Tem nada a ver com a função dela. E ainda o Congresso falou, minha querida, não quero saber de você, né? Eu não quero saber. Gente, ela não tem prerrogativa de função, ela está lá, ó, na vara lá do Rio, tem nada a ver. Professora, o Congresso Nacional pode impedir a ação? Não. A ação pode acontecer, a investigação não precisa de autorização do Congresso. O Congresso pode sustar a ação, mas o Congresso não pode impedir da ação começar. Isso tudo são regras novas, gente, porque quando vocês fizeram, talvez, né, a faculdade, era bem diferente. Então, agora, gente, o que a gente tem? A pessoa só vai para o STF, só vai para o STJ, só tem prerrogativa de função se o crime for relacionado à função. Porque a prerrogativa não é da pessoa, gente, é da função que ela exerce. Então, só se o crime for relacionado à função que ela exerce, é que eu vou ter a prerrogativa de função. E é só durante o mandato dela. Não sei se vocês lembram, gente. Lula saiu no STF, gente. Lá a vara, né, do Curitiba, gente? Curitiba, né? Justiça Federal de Curitiba, beleza? Não tem, beleza? Relação isso aqui, conseguiram, né, compreender? Vou dar gabarito do resto para vocês, tá bom? Anotem aí. Ah, então o gabarito tá aqui, né, gente? Só Deus. Eu vou resolver a 13, porque a 13 é boa, tá bom? E a gente encerra, são 5 e 6, misericórdia, guerreiros vão passar, né? Só pelo esforço. João, delegado de polícia, deflagrou inquérito policial para apurar um suposto crime de homicídio. Contudo, a autoridade policial não logrou obter qualquer indício quanto à autoria, dando ensejo, em observância às formalidades legais, ao arquivamento do procedimento investigatório. Não tinha prova, certo, gente? Após alguns meses, João tomou conhecimento de notícia de provas novas que versavam sobre o autor do crime doloso contra a vida. Nesse cenário, consideradas as posições do Código de Processo Penal, o entendimento dominante do Tribunal Superior, é correto afirmar que, gente, novas provas, certo, gente? Eu posso desarquivar. É quando, tipo assim, não adianta surgir prova nova que eu não vou desarquivar. Tipo o quê? A pessoa morreu, o crime prescreveu, o crime não existe. Gente, se não adianta surgir provas novas, eu não vou desarquivar. Mas o caso aqui é diferente. O delegado estava investigando, não conseguiu provas e surgiu prova. Opa, ele pode desarquivar. Só com a notícia de provas, tá bom? Então, no caso aqui, eu vou ter a letra A e a letra B, né? Letra C e letra D tá errado. É possível o desarquivamento do inquérito policial desde que haja novas provas. Por outro lado, a deflagração da ação penal pressupõe a existência de notícia de prova nova. Letra B. É possível o desarquivamento de inquérito policial desde que haja notícia de prova nova. Por outro lado, a deflagração da ação penal pressupõe a existência de novas provas. Preste atenção para mim. O que é mais sério? O inquérito ou a ação penal? Ação penal. Então, veja o seguinte, eu preciso de prova. No inquérito ou na ação penal? Na ação penal. No inquérito, baixa notícia, porque eu vou só investigar. Então, a resposta correta é a letra B, gente. Eu preciso de prova nova na ação. Letra B, tá bom? Vamos dar o gabarito do resto, tá bom? Não é B, não? É B, é B. Vamos lá. A 14, gente. O inquérito policial. Vou fazer. Atribui a João policial civil e a Paula policial militar a autoria delitiva de determinadas condutas, imputando-lhe a prática do crime de homicídio, reclusão de 6 a 10, ocultação de cadáver 1 a 3 e fraude processual de 3 meses a 2 anos. Todos em contexto probatório comum. Houve clara evidência de que a prova das infrações de suas circunstâncias elementares influíram na prova das demais condutas e de que os crimes foram praticados no exercício das atuações policiais de João Paulo. Gente, sempre é o júri que puxa todo mundo, tá bom? Então, no caso do homicídio, vai puxar tudo para o homicídio. Ó, se é crimes conexos, né? Puxa tudo para o homicídio, puxa tudo para o júri, beleza? Então, vamos lá. Acerca da opção correta, acerca da competência para o julgamento dos delitos mencionados, na situação hipotética procedente. A. No caso de João, a competência será do Tribunal do Júri para os crimes de homicídio e ocultação de cadáver. E juizado especial criminal para o crime de fraude processual. Gente, está tudo ligado, vai tudo para o júri. O júri tem uma regra de atração, ó. Lembra do goleiro Bruno, ocultação de cadáver, sequestro, né? Adoro o goleiro Bruno, gente, ele me dá tanto exemplo, né? Adoro. Vamos lá.
Ó, gente, letra C, ó. Tanto no caso de João como no caso de Paulo, a competência para o julgamento dos crimes praticados será do tribunal de júri. Foi tudo junto, não foi, gente? Foi tudo junto, né? Então, a letra C, é todo mundo... Peraí, mulher, deixa eu terminar de ler. Ah, não, um é militar, gente. Se um é militar, vai para a justiça militar. Desculpa, é. Então, a letra D é... No caso de João, a competência para o julgamento dos crimes será do tribunal do júri. E no caso de Paulo, a competência será da justiça militar, tá bom? É, porque o outro é militar, né? Aí o Paulo, que é militar, vai para a justiça militar. 15. Essa é bem pequenininha. Ai. Após o conselho de sentença no âmbito do tribunal do júri, foi letra D aqui, ó, tô aqui. A condenar Tício pela prática do crime de homicídio qualificado, o juiz-presidente fixou a pena de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado. Em resignada, a defesa técnica pretende recorrer do provimento jurisdicional ao argumento de que houve injustiça no tocante à aplicação da sanção. Gente, eu tenho uma sentença condenatória, beleza? Ó, sentença condenatória. Nesse cenário, consideradas as disposições do Código de Processo Penal, caberá o manejo da seguinte modalidade recursal. Sentença condenatória, gente, o que é? Apelação. Letra D, né? Gente, só lembrando disso aqui, ó, para você, né, anotar no seu caderninho, né? Do júri, ó, pronúncia, né? Em pronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Vogal com vogal, consoante com consoante, ó. Pronúncia, olha só. Em pronúncia, são as decisões do júri, né? Desclassificação e absolvição sumária, tá bom? Certo? O que a gente tem? Vogal com vogal, consoante com consoante. Se a decisão começa com consoante, eu tenho o reze. Se a decisão começa com vogal, eu tenho a apelação, tá bom? São decisões que, né? O D é desclassificação. Desclassificar de homicídio para lesão, de homicídio para outra coisa, né? Tranquilo? Gente, muito obrigada pela paciência, viu? Foi